Fala galera, Rômulo Jogaib in the house. E aí meus amigos, tudo beleza? Estão curtindo os vídeos, estão compartilhando, já se inscreveram no canal? Hoje, videozinho para falar com vocês sobre ereções matinais. Eu tenho diversos pacientes que vieram até mim depois de ver alguma coisa que eu tenha falado, seja numa live no Instagram ou num vídeo no YouTube sobre ereções matinais. E existe muita dúvida ainda sobre essa questão de ereções matinais, né? Por que ela ocorre? É pico de testosterona, não é pico de testosterona? O que isso indica? E é lógico, né? A medicina não tem resposta para tudo. E eu hoje, né, separei um artigo que eu achei interessante aqui trazer para falar com vocês e a gente explorar através desse dispositivo que eu confeccionei aqui um pouco mais, né, do que meramente eu falando, e sim o que a gente tem aí nas imagens aí, nos esqueminhas pela internet, tá? Então, essa página aqui é uma página da Cleveland Clinic. Para quem não conhece, Cleveland Clinic é um centro de medicina de produção acadêmica, onde existe desde um cuidado médico, liderança em pesquisa, educação, saúde, né, informação. Então é um lugar, é uma clínica altamente conceituada. E a gente está aqui no site deles. Então não é algo que eu tirei da minha cabeça, é algo de um conceituado centro de medicina, tá certo? Então tá aqui, por que homens têm ereções matinais? 5 respostas para suas perguntas. E aí a gente vai descendo aqui. Se você é homem ou se você passou algum tempo próximo de você provavelmente já notou esse fenômeno de tumescência peniana noturna, vulgarmente chamado de ereções matinais, ou numa linguagem ainda mais coloquial, morning wood. Morning wood seria madeira, ereção de madeira, ou ereção de madeira pela manhã, né? Não temos um termo aportuguesado, talvez isso aí seja o mais próximo que eu consiga traduzir, mas morning wood quer dizer madeira, madeira é algo rígido, e morning pela manhã. Então, lá eles usam muito esse termo de morning wood. Eu me lembro muito bem da minha adolescência, que eu dormia sem cueca, né? Meu irmão, a gente dormia no mesmo quarto, dormíamos sem cueca, e pela manhã, quando a gente ia sair para fazer um xixi, a ereção, né, se acordava, a bexiga cheia, a ereção estava lá, e a gente sempre tinha vergonha de passar pela sala até chegar ao banheiro, podendo encontrar aí a nossa mãe e passar aquela vergonha, né? E beleza. E muito da gente, né, acabei de falar, né, eu queria fazer um xixi, e muito a gente associa a ereção com a vontade de fazer xixi, né? Algumas pessoas até chamam a ereção o tesão de mijo. Não existe tesão para fazer xixi. Isso é um erro, isso é um termo coloquial, mas é um erro, tá? E a gente vai explorar isso aqui. Então vamos lá. Mas por que exatamente isso acontece? Isso é um sinal de algum problema? O urologista Ryan Berglund responde as perguntas sobre esse tema. Então, por que exatamente as ereções matinais ocorrem? E aí ele fala que o plexo, o nervo sacral, ele compõe o sistema nervoso parasimpático, que é quem controla as ereções. Então nós temos um sistema nervoso simpático e um sistema nervoso parasimpático, e esse sistema nervoso parasimpático, de um modo geral, ele está relacionado com relaxamento, tranquilidade, e o sistema nervoso simpático está relacionado com adrenalina, tensão, luta ou fuga. E ele logo abaixo ele fala, o sistema nervoso simpático é o que prepara você para a ação, resposta de luta ou fuga. O parasimpático, que é o da ereção, o sistema nervoso parasimpático, por outro lado, é o que é ativado
enquanto o seu corpo descansa e repara ele mesmo, ele próprio, né? É responsável por questões como digestão, esvaziamento vesical, esvaziamento da bexiga e intercurso sexual, né? O sistema nervoso parasimpático está ativo quando você está sonolento, pega no sono, e então as ereções acontecem quando você dorme. O termo morning wood, na verdade, é um nome impróprio. O pênis ele pode ficar ereto e depois, então, flácido várias vezes ao longo de uma noite. Só que você, you're just more likely to notice when you wake up. Então, o pênis ele tem várias ereções durante o período noturno que você está lá dormindo, mas você muito provavelmente só vai reparar na ereção matinal. Por quê? Porque é quando você está acordado. Se você está dormindo, se você está em sono profundo, você não sabe se teve ereção ou não. Você não tem capacidade de julgamento. E aí o que acontece? Né? Muitas das vezes você acorda pela manhã porque a sua bexiga estava cheia demais e ela acordou você para você ir urinar, ou o despertador tocou, ou você ouviu um ruído, o cachorro do vizinho latiu e você acordou e você, a ereção estava ali. Você estava sonhando com sexo? Não. Você estava sendo tocado, manipulado, estimulado? Não. E a ereção estava ali. Então, você é flagrado que a ereção está ali. Se você tiver uma parceira que compulsivamente durma ao seu lado e ela cheque se você está tendo ereções noturnas, certamente você vai flagrar isso, né? Eu tenho um filho de 2 aninhos de idade e desde que eu troco as suas fraldas, desde muito novo, ele tem ereções no meio da noite. Então a gente botava a fraldinha nele, eu e minha esposa, a gente ia trocar no meio da madrugada, porque a fralda já estava cheia para ele poder dormir seco, limpinho, e a gente trocando a fralda, via lá o pintinho. Assim mesmo, a ereção vem e vai, a ereção vem e vai. Ou seja, isso na minha opinião quebra totalmente a questão, o conceito de que é pico de testosterona. Né? Até porque, lógico, meu filho tem testículos, produz testosterona, mas eu não acredito que seja pico de testosterona. Vamos continuar aqui o que ele diz. Então, temos várias explicações já ouvidas por aí por fora. Sonhos, uma bexiga cheia, o sono REM. Alguma dessas desempenham realmente um papel? E aí a resposta desse médico foi sim, mas eles, na verdade, estão todos ligados ao sistema nervoso parasimpático. Então ele explica aí, durante o sono REM, o seu sistema nervoso parasimpático está ativado e quando isso ocorre, você muito provavelmente vai estar sonhando. Naquele momento, né, sono REM, Rapid Eye Movement, aquele momento que seu olho está lá se mexendo rapidamente, muito provavelmente você está sonhando nesse momento e você pode ter, em algumas vezes, um sonho erótico, o que, de certa forma, pode resultar numa ereção e também numa ejaculação. Tá? Então são outros 500, mas que podem acontecer porque você vai estar, nesse momento, com o sistema nervoso parasimpático, o tônus parasimpático está predominando em relação ao tônus simpático. Né? E por que é interessante isso? Né? Ele falou lá em cima dos nervos sacrais, né? Vamos voltar aqui. Aqui ele fala, né? Os nervos sacrais, parte do sistema que compõe o sistema nervoso parasimpático, são quem controlam as ereções. Então, olha aqui que interessante. A gente tem uma coluna vertebral, um canal medular, e saindo deles a gente tem nervos. Aqui, olha aqui que interessante. Deixa eu pegar aqui meu cursor e jogar para cá. Isso. Olha que interessante. Né, minha carinha, deixa eu botar aqui no cantinho. Aqui. A gente tem nervos, centros parasimpáticos, que vão promover o estímulo da ereção
e a gente tem aqui o centro simpático, que vão atrapalhar essa ereção. Simpático está sempre relacionado à adrenalina, e a adrenalina está relacionado à luta ou fuga. Imagina você, um rapaz que está tendo relações sexuais, ou que está para ter relações sexuais com uma moça, e está com um sistema nervoso simpático, esse aqui, ativado. Então a sua ereção fica dificultada, ele não consegue relaxar e promover um tônus parasimpático mais predominante. Esse camarada vai ter problema na sua ereção, né? Então, beleza, mostrei esse esqueminha aqui, que é interessante, né? Vamos ver se tem alguma coisa mais interessante aqui pra gente mostrar. Olha lá. Centro sacral espinhal da ereção. Olha lá onde vão os nervos, né? Olha que interessante. Aqui, ó, nervos cavernosos. Cavernosos que vão para o corpo cavernoso, promovendo o fluxo sanguíneo para essa região, um maior fluxo sanguíneo e um sequestro desse fluxo nesse corpo cavernoso. O pênis, em última análise, ele é um saco, uma bolsa de sangue que vai se manter ereto de acordo com esse sequestro que vai acontecer ali nesse corpo cavernoso. Então, beleza, vamos voltar aqui para o artigo. E a gente permanece aqui com a pergunta, porque as ereções matinais ocorrem. Deixa eu botar isso aqui para o lado. Então, o sistema nervoso simpático prepara você para luta ou fuga. O sistema parasimpático, por outro lado, está ativo em processos como digestão, esvaziamento da bexiga e envolvimento, intercurso sexual. O sistema nervoso parasimpático está ativo quando você pega no sono. Tá, isso aqui a gente já leu. Então, temos várias explicações sobre essas ereções matinais. Sonhos, bexiga cheia, sono REM. Alguma dessas pode realmente desempenhar um papel importante na ereção? Sim, mas elas também estão relacionadas com o tônus parasimpático, o predomínio do sistema nervoso parasimpático. Durante o sono REM, durante o sono REM, o sistema parasimpático está mais ativo e é o momento que você... a gente já leu isso aqui, peraí. Aqui, agora que interessante. Em que idade em que idade é normal as ereções matinais ocorrerem? Então, elas podem ocorrer em qualquer idade. Inclusive, fetos do sexo masculino têm ereções dentro do útero da sua mamãe. Olha que interessante. É muito comum, e aí esse médico, né, ele compartilha aqui, é muito comum amigos meus que se tornaram pais me ligarem: poxa, eu tô com meu filhinho aqui de 3 anos de idade, ele está tendo ereções no meio da madrugada, isso é algum problema? Né? E a resposta que ele sempre dá é que isso é totalmente normal. Né? Olha que interessante, né? As ereções matinais podem nos dizer alguma coisa sobre disfunção erétil? Olha aí, né? Talvez seja isso que muitas pessoas estejam interessadas. Nós sabemos que a disfunção erétil é uma questão multifatorial. Existem diversas coisas que podem impactar na disfunção erétil. Diminuição da função neurológica, distúrbio neurológico, questões vasculares e questões anatômicas e estruturais podem causar disfunção erétil. Então eu vou aqui tentar traduzir isso aqui para vocês no sentido de diminuída função neurológica. Quem, por exemplo, que pode ter uma diminuída função neurológica? Um idoso, uma pessoa diabética que tem polineuropatia, tem dificuldade na condução dos impulsos elétricos, uma pessoa que tenha
questões vasculares, né? De novo, o diabético, ele tem uma circulação sanguínea ruim. Imagina que o nosso coração, os nossos vasos, artérias, veias, eles são o quê? Um encanamento, um sistema como se fosse um encanamento que vai estar circulando aquele sangue. Se esse encanamento tem obstruções, se esse encanamento tem estreitamentos por dentro das paredes desses vasos, a chegada de sangue é precária. Então, manter uma ereção é ruim. Que outra questão, né? Pessoas com questões vasculares, uma pessoa que é hipertensa, precisa usar remédios antihipertensivos, beta-bloqueadores, remédios bloqueadores do estímulo adrenérgico, eles vão ter disfunção erétil, eles podem ter disfunção erétil. Que outras questões anatômicas, estruturais, né? Danos. Um camarada que operou a próstata, ele removeu parte da sua próstata, dentro dessa próstata mergulham-se nervos erigentes responsáveis pela ereção e a condução. Por conta dessa remoção da próstata, parte desses nervos foram danificados, esses impulsos ficam ruins. Então eu falei de 3 sistemas, o sistema nervoso, o sistema vascular, na verdade falei de 2, né? E qual é a grande questão? O sistema hormonal. Então esses 3 são os 3 sistemas orgânicos importantes para um camarada ter uma boa ereção. Só que lembrem do que está escrito aqui, ó. É uma questão que multifatorial. E aí a gente vai dar seguimento aqui. Então falei de 3 sistemas orgânicos, preto no branco, disfunções de órgãos. Sistema nervoso, sistema circulatório e o sistema endócrino. Se você não tiver os hormônios ajustados, essa orquestra toda não dispara. Então, no topo de todas as causas físicas, nós também temos causas psicológicas, né? E às vezes é difícil de determinar o que está causando o que. Então, a gente tem causas físicas orgânicas, que eu falei essas 3 para vocês, e a gente tem o que? Causas psicológicas, que não são orgânicas, mas que acabam com a função do cara. Como determinar isso? Aí é que entra a ereção matinal, meus amigos. Por quê? Porque as ereções matinais aqui, what morning erections can tell us is whether the issue is physical or psychological. Então, se um camarada que tem a sua esposa, o seu familiar internado num CTI, doente, ele não vai pensar em sexo, ele não vai ter função sexual boa. Um camarada que está devendo no banco, que está preocupado com seu emprego, que foi mandado embora do trabalho, ele não vai ter libido, nem vontade, nem desempenho sexual. A maioria, normalmente, não. E é uma questão que psicológica, o camarada está passando por um problema de cunho emocional. Ao passo que, se esse camarada, passando por isso aí, procura um médico pedindo ajuda, o médico pergunta para ele, meu amigo, você tem frequentemente ereções matinais? Sim, eu tenho ereções matinais. Isso mostra para a gente que as questões orgânicas, elas estão bem adereçadas. O problema dele, muito provavelmente, é psicológico, porque o enchimento e esvaziamento peniano noturno, livre de questões emocionais, ele está ocorrendo frequentemente. Então, ereções matinais ocorrendo com frequência falam para a gente que os sistemas orgânicos eles estão o quê? Preservados, tá? Eu vi um paciente hoje que me falou que desenvolveu disfunção erétil recentemente, mas ele estava sobre uma tremenda carga de estresse. E num caso como esse, as ereções matinais mostram que não há nada errado com a sua função orgânica e que o problema é provavelmente psicológico, entendeu? Então olha que interessante. E aí ele dá exemplos aqui, ó, questões no relacionamento, problemas no trabalho ou traumas sexuais podem suprimir, piorar essas ereções. E nesses casos, eliminando o fator de estresse, o conflito, você pode resolver o problema, porque é uma questão emocional, não é uma questão orgânica. Agora, se você frequentemente não tem ereções matinais, muito provavelmente um desses 3 sistemas está em desajuste.
Então, recomendando a esse paciente um tratamento terapêutico para ajudar na sua disfunção erétil, que certamente tem um cunho emocional. Você deveria se preocupar com as ereções matinais? E aí ele fala de uma outra condição chamada priaprismo, que é uma condição que às vezes ocorre em pacientes que têm doenças hematológicas. O priaprismo é uma condição em que a ereção dura mais do que 4 horas. Isso pode resultar em dano permanente no pênis. Então aquele sangue fica mais de 4 horas sequestrado ali. Isso pode causar um dano, uma lesão nesse pênis, porque o sangue ele fica retido ali, ele não está oxigenando, ele não está havendo troca, circulação, e esse pênis vai ficar mal oxigenado. Então, e as ereções matinais não tem nada a ver com isso, elas sempre desaparecem muito logo que você acaba de acordar. Então, logo que você acorda, ela desaparece. Não é priaprismo, priaprismo é uma outra história. Se você está tendo ereções que duram significativamente muito tempo, aí seria uma boa ideia você falar com o seu médico, tá certo? Então ele fala isso aqui. Eu fui procurar saber quem era esse urologista, está aqui ele, Departamento de Urologia, Cleveland Clinic, atende somente adultos, é um cirurgião urologista, muito bem conceituado, tá aqui. O que mais? Aqui, esse desenhozinho é interessante. Como as ereções ocorrem no estado flácido, o fluxo sanguíneo ele entra e sai pelo pênis através das artérias e das veias. E o corpo cavernoso, que está aqui nessa região rosinha, ele não expande. Está lá normal. Já quando o pênis tem a ereção, o que acontece? As artérias elas se abrem e as veias que vão trazer de volta o sangue, elas se fecham e o corpo cavernoso se expande, mantendo essa região rosinha aqui repleta de sangue e mantendo o pênis ereto. Então é muito simples, né? Mas é assim que ocorre o mecanismo da ereção, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Falei dos nervos sacrais, falei dos nervos erigentes, né? Olha aqui, isso aqui é um osso sacro, né? Quem estuda medicina já deve ter visto isso aqui, né? Isso aqui é o famoso osso do cóccix, né? A gente tem a coluna vertebral aqui e tem esse ossinho ele é chamado de osso sacro. Por dentro dele tem forames, buraquinhos, por onde passam nervos esses sacrais que vão inervar e vão ser responsáveis pelos nervos parasimpáticos que vão estimular, que vão ativar a ereção. Então, um camarada que caiu, fraturou a bacia, o quadril, ele pode lesionar esses nervos? Pode. E aí a condução do impulso elétrico fica prejudicada? Sim. Então, esse camarada tem um acometimento no sistema nervoso dele, né? Os outros dois sistemas orgânicos que eu falei são o sistema circulatório e o sistema endócrino. O sistema endócrino são o quê? São a orquestra de hormônios sexuais, testosterona, estradiol, DHT, que vão sinalizar para você interpretar aquele estímulo tátil, aquele estímulo visual, aquele pensamento em erotismo, em pensamento sexualizado e disparar todas essas reações, liberação de óxido nítrico, abrindo vasos, mantendo o sangue dentro do corpo cavernoso. Tá certo, meus amigos? Acho que eu dei um panorama bem razoável sobre o que é ereção. Muitas pessoas criam mitos e eventos traumáticos. O artigo que eu separei aqui, ele fez questão de falar de traumas sexuais. Tá? Muitas pessoas passam por traumas sexuais e isso pode ser carregado de longa data e o camarada achar que ele tem um dano estrutural, uma doença orgânica, e na verdade ele tem aí um trauma
relacionado ao sexo. Aqui, ó, bem, or even sexual trauma can hamper erections. Então, traumas sexuais, o camarada que saiu com a menina, não conseguiu ter ereções, ele vai transformar aquele evento que era para ser prazeroso, gostoso, num evento traumático. Vai liberar adrenalina, o tônus adrenérgico, o tônus simpático vai prevalecer sobre o tônus parasimpático. Por isso que às vezes a gente até recomenda, cara, você está tenso, relaxa, bebe um vinhozinho, você vai tentar aí pegar esse tônus parasimpático e sobrepor o tônus simpático e relaxar. Né? Não estou recomendando ninguém beber vinho para fazer sexo, nem nada disso, mas sim, sem dúvida, existe um fundamento para isso. Tá certo, meus amigos? Vocês que ficaram até aqui comigo, gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, comentem, críticas positivas são sempre bem-vindas. Um abraço a todos e até a próxima!